Hora de falar se Trippitti, o lateral direito argentino que pertence ao São Lourenço, pode virar reforço no São Paulo. Essa especulação ganhou um pouco mais de destaque entre torcedores do Tricolor, com a lembrança de que Trippitti e Hernan Crespo trabalharam juntos no Defensa e Justiça. O treinador do Tricolor teria indicado, sugerido ou dado aval para a contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação e dá para dizer que não haverá acordo. Não porque o São Paulo não gosta do Trippitti, mas porque para tirá-lo do São Lourenço haveria necessidade de investimento. O lateral tem contrato com o clube argentino até 2027. E o São Paulo, como eu venho contando há vários dias, não tem capacidade de investir na compra e aquisição de direitos econômicos. Só podem chegar jogadores livres no mercado, ou que venham por empréstimo ou de forma gratuita. Foi também por causa disso que o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com Carabalí, Advíncula e Fabrício Bustos, outros jogadores que tinham o aval do treinador argentino. Só para completar, lembrar que o Tricolor lançou sua terceira camisa em homenagem a Rogério Ceni no título mundial de 2005, camisa preta bonita. O grande problema é o preço. A camisa na versão masculina sai por R$ 499. Bora falar agora sobre o Santos. Será que o Peixe corre algum risco de perder seu acordo com o São Paulo em relação à utilização do Morumbi por 3 partidas, depois de atos de vandalismo de seus torcedores na estação de metrô São Paulo Morumbi? Cenas lamentáveis depois da partida da última segunda-feira. Torcedores do Santos depredaram e acabaram por atacar imagens e painéis com referências ao São Paulo nessa estação de metrô que fica bem perto do estádio. O Santos, se antecipando a qualquer tipo de reclamação da diretoria do São Paulo, se comprometeu a fazer o pagamento de todos os custos, além de punir os eventuais responsáveis. O Santos pediu as imagens para tentar identificar os torcedores que causaram esse tumulto. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e ele afirmou que o acordo com o Santos está mantido, apesar dessa situação. Santos que levou mais de 37 mil pessoas ao Morumbi na vitória contra o Juventude na última segunda-feira, renda de R$ 2.800.000. Importante contar que o próximo jogo do Santos como mandante é justamente no Morumbi, duelo contra o Vasco da Gama, marcado para 17 de agosto. Antes desse jogo, tem Santos e Cruzeiro no Mineirão, Mineirão completamente lotado, e esse jogo deve determinar a queda de Kleber Xavier. Santos tem conversas avançadas com Jorge Sampaoli. Bora falar agora sobre o São Paulo com um filme repetido, que tem como protagonista Hernan Crespo, e a vítima da vez é Dineno, atacante contratado no mês de junho, 15 dias antes da chegada de Hernan Crespo. E dá para perceber que o Dineno está completamente fora dos planos do seu conterrâneo. Ele esteve em campo apenas uma única vez, duelo contra o Red Bull Bragantino. Nas outras 5 partidas sob o comando do Crespo, ele foi para o banco de reservas e nem sequer saiu de lá. Importante lembrar que a contratação do Dineno havia sido indicada, recomendada e aprovada pelo antecessor do atual treinador, o Luiz Zubeldia. Quem já viveu situação idêntica foi Bruno Rodrigues, que havia sido contratado um dia antes da chegada do Crespo na primeira passagem pelo Tricolor. A consequência, o Bruno Rodrigues quase não entrou em campo e acabou deixando o Tricolor para jogar em Portugal. Por lá foi muito bem, voltou para o Brasil para jogar no Cruzeiro, e o resto da história todo mundo já conhece. Só para completar sobre o São Paulo, contar que Caleri decidiu viajar com o restante do elenco para o confronto contra o Atlético Paranaense. Ele segue sem condição, está tratando de uma lesão no joelho, só volta em 2026, mas ele estava com saudade de estar ao lado dos companheiros e de vivenciar esse clima de concentração e pediu para ser relacionado. Olá, deixa eu começar por esse lateral, já falando desse mercadão na bola, e aí nós falaremos sobre tudo no time do São Paulo. Inclusive eu quero falar do Cebolinha e Eric, tá? Vai ser um vídeo bastante top e completo. Gente, o Crespo teria pedido aquele Trippitti, deixa eu falar aqui o cara. Esse é o Nicolas Trippitti, que joga hoje no São Lourenço de Almagro, que é um time lá da Argentina, né? Do São Lourenço. Ele joga no São Lourenço. Esse rapaz aqui, ele tem contrato até 2027. Então você fala, poxa, mas peraí, Gilmão. São Paulo quer um cara que tem contrato? É exatamente isso aí. Joga no São Lourenço, contrato até 2027, e ele é um jogador de 29 anos. Não é nenhum rapazito, já é um cara veterano. E a história que tem é, o Crespo teria apontado e dito, São Paulo, eu quero aquele bacana ali. E aí o São Paulo pensou, vou deixa eu lá falar com o São Lourenço. A multa rescisória dele não tem a informação exata de qual que era, mas um valor estimado de mercado
é de 1,5 milhão de euros por 1,5 milhão de euros. Então você pega 1,5 milhão e coloca vezes 6, dá 3, 6, 9 conto, mais ou menos uns 9 milhões, 9 e pouquinho ali é o que daria pra contratar o lateral, o Nicolas, o Tripitio. Esse rapaz aqui, ele joga hoje no São Lourenço e ele está com o seguinte perfil aqui, ó. De 3 jogos possíveis, ele jogou os 3. Então ele é um cara até titular ali do São Lourenço hoje. E o Crespo teria pedido. O que eu tô sabendo do Tripitio? O São Paulo, na sua diretoria, teria chegado e falado assim, ó, Crespo, beleza, vou dar uma olhada, mas que o São Paulo sequer teria feito proposta. Avança essa página. Depois de não ter feito proposta, o São Paulo parece que nem quer fazer. O São Paulo não quer gastar e não quer entregar ninguém para o Crespo. E que é uma coisa assim até um pouco contraditória, pensando no São Paulo contratando o Crespo tirando o São Paulo do buraco. Se isso for verdade, que o São Paulo não quer fazer a proposta por nenhum lateral, nem pelo Tripitio, né? Não é o Walker, né? O Arnold, o Carvajal, não é. É o Tripitio, né? Tripitio, lá do São Lourenço. Então, quer dizer, o São Paulo, será que tá feliz com o Crespo? Será que a diretoria tá contente em ganhar ou será que a diretoria quer o novo Zubeldia? Essa que é a pergunta que eu faço, porque não tem cabimento o Crespo estar aqui no São Paulo há mais de um mês e não ter chegado um lateral direito. Nós não estamos pedindo um camisa 10, um camisa 9, um camisa 7. Não é ninguém do Real Madrid, não. É pedindo um lateral direito do São Lourenço. E ninguém chegou pro cara. Tem o Cédric Soares hoje. E se ele quiser, ele improvisa o Ferrarese, improvisa o Bobadilha, coloca o Mike, que desde que o Crespo chegou estava machucado. Hoje o Mike ele não tem assim a condição de pegar uma Libertadores e uma Copa do Brasil, então fica um pouquinho complicado de entender o Tripitio não vir para o São Paulo e nem o São Paulo não fazer proposta. Isso são informações da mídia. Agora, se o São Paulo não conseguiu, aí tudo bem. Mas o São Paulo também não se manifesta, ele não se pronuncia, ele fica lá quietinho no mundinho dele lá e entrega informações para pouquíssimos caras. O que nós temos é, o Crespo pediu e o São Paulo... quero nem saber, Crespão, vai dormir, vai, que eu não quero nem trocar ideia com você. Mais ou menos isso teria sido, tipo, caguei pra você, não quero nem saber de você. Ó, 3 caras voltam pro time do São Paulo agora. Quem são eles? Rodriguinho, que tinha fraturado o nariz e feito uma cirurgia costurando a boca. Ele volta agora pro time do Tricolor e ele deve ficar ali titular do São Paulo ou, no máximo, reserva do Alisson. Outro que volta em relação ao jogo passado é o Ferreirinha, que tinha cumprido suspensão automática no Brasileirão, e também o Alan Franco. Então o Crespo, que deu um baile em certo momento ali no Inter de Porto Alegre. Foi um baile, mas foi 2-1. 2-1, nós sabemos como, aquele pênaltizinho lá. Era pra ter sido muito mais. E aí o São Paulo ele acaba ganhando só de 2-1 do Internacional. Poderíamos ter feito um gol com o Tapia, se o Lucas Ferreira tivesse rolado. Vários fatores ali foram levando o resultado não ser elástico. Mas a vitória do São Paulo foi muito tranquila, muito segura. E agora o São Paulo tem 3 reforços. 2 deles titularizaços. Um é o Ferreirinha e o outro é o Alan Franco. Muda bastante o time do São Paulo então pro próximo jogo. Se você já tem Ferreirinha e Alan Franco, 2 caras que voltam, que são titulares e bem queridos da torcida do São Paulo também, convenhamos, né? Não tá voltando qualquer um, né? Ferreirinha e Alan Franco é muito louco de ter. O Rodriguinho, por sua vez, ele é um meia que está numa fase de crescimento no time do São Paulo. Ele já chegou na idade que ou joga ou manda embora. Não tem mais, amanhã, pode ser, futuro, incógnita, não tem nada disso. Ou joga ou manda embora. E o Rodriguinho, na idade que tá, ele começa a jogar bem. Isso que é bacana de ver. Ele começa a botar a manguinha de fora. Falou, aqui na meia quem joga sou eu, na meiuca aqui, e está jogando bola. Em contrapartida, o Alisson não está jogando bola. O Alisson, de volante, beleza, de meia não está jogando. Então o Crespo, na Copa do Brasil, considerando que o Alisson tem sido titular do São Paulo desde que o Oscar se machucou, o Crespo pode agora, de uma vez por todas, colocar o Rodriguinho como titular do São Paulo para esperar a volta de Lucas Moura. Olha que da hora de pensar. O Lucas Moura também treinou, tá? Mas a informação que eu obtive agora à tarde é: o Lucas está em fase final de recuperação. Não é que ele já se recuperou e treina sem nenhuma restrição, não. Ele está em fase final de recuperação. Ele pode até ser já relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas é difícil. Muito provável é que o Lucas não seja relacionado e que ele seja relacionado depois para o jogo de domingo, que é contra o Vitória da Bahia, que o São Paulo joga pelo Brasileirão. Aí o Lucas pode estar em campo ou relacionado. Relacionado, ele vai pro campo já. Ainda assim, o São Paulo talvez tenha o plano de não colocar o Lucas nem contra o Vitória, porque aí o São Paulo iria querer o Lucas totalmente pronto, totalmente recuperado, para colocá-lo na Libertadores da América, que é acho que na terça-feira da semana que vem, quando o São Paulo pega o Atlético Nacional lá de Medellín da Colômbia. Aí o Lucas Moura vem babando. Aí o cara vem 100% recuperado, sem nenhum tipo de dor, podendo dar as suas arrancadas, ser o Lucas de sempre, aquele cara sem limites pra correr, e aí ficaria um São Paulo top demais. Ficaria ou não ficaria não? Vem comigo agora que eu quero te atualizar, falar sobre essa questão do Eric e do Cebolinha, que eu acho que vale muito a pena também nós colocarmos alguns pingos nos is e falar também sobre o Tapia, esse cara essa surpresa tão agradável que começa a surgir aqui no time do Tricolor. Vem comigo. Então é o seguinte, o Tapia, ele é um jogador que ele consegue fazer a ponta ali e ele tem tido uma melhora muito grande, né? Em relação às expectativas. Não é melhora em campo, é uma melhora em relação às expectativas.
tínhamos uma expectativa baixa. Pensar, o Tapia, será que vai jogar? Será que vai dar certo? Um cara que não joga no River Plate, ele tem jogado e bem. Muitos, inclusive, pediram ele titular no jogo passado quando o André Silva estava jogando. Poderia ser o Tapia e o Luciano contra o Inter na ausência do Ferreirinha? Sim, com certeza. Agora, o Crespo, ele deve colocar o Tapia há mais tempo até. É claro que volta o Ferreirinha e o ataque é Luciano e Ferreirinha. O Tapia, ele seria um reserva direto do Ferreirinha, ou até mesmo do próprio Luciano, mudando o jeitão de jogar. Força física ele tem, mas ele não é pivô, ele tem vindo de trás, pega a bola e espera o lançamento, ele se projeta para o lançamento, o que ficou muito top. E aí o São Paulo pode ter parado a sua busca por ponta. O que acontece? Tem hoje Luca e Lucas Ferreira na ponta reserva. Henrique Carmo também, que já está com os profissionais. O Ferreirinha, o único titular da ponta, que até mesmo com o Crespo tem virado um atacante de... aquele segundo atacante. Não um cara propriamente na ponta, muito aberto no flanco. O São Paulo tem 3 zagueiros, abrem 2 alas. O Ferreirinha centraliza um pouquinho mais e joga pertinho do centroavante. Tem ficado um filé. Ficou uma uva, porque o Ferreirinha deu assistência, fez gol, tá jogando pra caramba. Uma barbaridade, na verdade, que o Ferreirinha tá jogando. Até o Luciano cresce de produção com o Ferreirinha e qualquer meia, lateral, joga muito mais porque o Ferreirinha tem esse senso de individualismo que faz drible e velocidade. A ponta, então, ficam esses 2 caras que você não sabe o que esperar. Luca e Lucas Ferreira, e nem tão pouco do Henrique Carmo. Só que aí, muito se fala dessas do Flamengo não querendo mais ter um cara igual o Cebolinha e um cara igual o Michael. Que o Flamengo tem lá Bruno Henrique, tem Luiz Araújo, tem um monte de cara, e aí quem perde espaço são caras como o Michael e também o Cebolinha. O Cebolinha, ele foi matéria de discussão no São Paulo já. Essa do Pedro, o Pedro no São Paulo, isso pra mim é um delírio, sinceramente, o Palmeiras, se eu não me engano, eu lembro, não tenho certeza da matéria que eu não apurei, mas que eu me lembro, as notícias que vinham bombardeando a internet, era que o Palmeiras teria oferecido 100 milhões de reais no Pedro e mais 2 jogadores, e o Flamengo falou, não, obrigado, não quero. É claro que hoje o Pedro tem outra moral, a moral diminuiu bem no Flamengo, mas o Cebolinha nunca teve moral lá. Cebolinha e Marinho jogaram um pouquinho com o Dorival. Aí o Cebolinha agora ele tem entrado, sim, mais pouco, e as notícias que vem do Flamengo cravam que o Flamengo ele tem lá o Cebolinha e o Michael como jogadores que pode vender a qualquer momento, pode emprestar. O Flamengo aparentemente não quer mais. Isso aí não é certo que vai se desfazer do cara de graça. Mas qualquer empréstimo, não pode jogar no meu time se for contra o meu time se for um rival, isso tudo pode acontecer. Só que aí eu me pergunto, o São Paulo precisa mesmo de um cara igual o Cebolinha? Olha só, tem um jogador que é do São Paulo, ele é do São Paulo, chamado Eric. Eu não sei se você está acompanhando, mas o Eric, ele está jogando no Vitória da Bahia. Era com o Thiago Carpini e agora é com o Carille, Fábio Carille. Lá no Vitória, o Eric fez um golaço contra o Palmeiras. O Eric já fez 2 gols, deu 2 assistências em poucos jogos. Ele é um cara que ele está jogando muita bola. E quando ele era do Ceará, ele tinha números assim, fez 30 jogos, tem 18 gols. Era um número absurdo. E pasmem, quando o Eric veio pro São Paulo, o São Paulo comprou ele lá, acho que por 3 milhões de reais, né? Quando o Eric veio pro São Paulo, o Eric nunca deixou de aparecer e aparecer com os números, tanto de assistência como com gols. O Eric sempre deu conta do recado. Então hoje, até fiz elogios ao Tapia, pra não parecer que eu tô pegando no pé aqui de maneira gratuita. Lucas Ferreira, tinha o William Gomes até ontem, quando o São Paulo já tinha o Eric, mas tinha o William Gomes, tem o Lucas Ferreira hoje, tem o Luca e tem o Henrique Carmo. Quando você traz o Tapia pra talvez tapar um buraco, que eu não sei nem se existe esse buraco na ponta direita, sendo que você comprou o Eric, o cara nunca deu errado mesmo no São Paulo, nunca errou, afobado, errou alguns lances, muito por causa do Zubeldia, que todo mundo jogava mal com o Zubeldia. Se fosse pra emprestar o Eric, porque ele tava mal com o Zubeldia, tinha que emprestar o Luciano, Caleri, Bobadilha, o Wendel, todo mundo tinha que emprestar. Porque quem não caiu de nível? Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio não dá pra saber, mas todo mundo, Oscar, todos caíram o seu nível com o Zubeldia. Então por que o São Paulo pegou o Eric e mandou pro Vitória da Bahia? Hoje, eu olho para um Cebolinha encostado. Eu olho para um Eric emprestado, tá pra lá. E nós temos o Tapia. Já que o São Paulo cometeu a gafe de vender o William Gomes baratésimo e emprestar o Eric, tinha a solução em casa. Tava tranquilo, mas o São Paulo ele pedala, né? Ele pedala errado, ele corre errado, ele fez que fez até o Eric ir embora pro Vitória e ficou tendo que comprar o Tapia, que vem hoje com valor a pagar por ele, sendo que o Eric é nosso. Agora o Vitória quer comprar o Eric, porque assim como no Ceará, ele tá jogando muita bola e o time quer contar com ele. Olha que ironia do destino, olha que pagação de sapo. O Eric nosso tá jogando bem no Vitória. O São Paulo não permite que ele jogue contra nós agora no próximo jogo do Brasileirão e o Vitória tá desesperado, porque o Eric ele passou a ser um grande jogador no Vitória, como foi no Ceará e como deveria ter sido no São Paulo se tivesse o Crespo chegado muito antes, pego o Eric e recuperado ele
como fez com o Bobadilha, como tem feito com alguns jogadores como o Endel, e vai fazer também, fez com o Luciano, e vai fazer muito em breve com o Caleri. Mas ó, caras como Cebolinha, Michael, só na oportunidade. Pra gastar muito, traga o Eric de volta, seguro que já tem e compra o Tapia, Ferreirinha, nós temos ponta. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!